Quando a água chega no pescoço, que a gente brinca aqui popularmente, isso não vira mais um planejamento. Isso, às vezes, na maioria dos casos, vira uma administração de crise. Um escapamento. E aí tem formas de você abordar. Como eu falei, tem a história da bússola. Você tem que saber qual é o norte que você vai dar ali, entendeu? Então, as soluções, elas vão se movendo à medida em que o tabuleiro se mexe. Olá, eu sou Luíse Porto e nós hoje no Start Explica vamos conversar sobre reforma tributária e o futuro das estruturas empresariais. Estou aqui hoje com dois convidados muito especiais, Nelson Bruno e Saulo Castro, da Valença Associados, que vai destrinchar aqui pra gente sobre esse assunto. Sejam muito bem-vindos ao Start Explica. Obrigado, Luíse. Muito obrigado, Luíse. Obrigado pelo convite. Parabenizar aí pela primeira década completada, né? Já é uma barreira que muitas empresas não alcançam. E dizer da nossa felicidade de fazer parte dessa história. Sou atendido por você já há até mais tempo do que isso. E posso atestar aí a toda a capacidade, a competência, a seriedade no trato aí com a clientela e com o recurso de terceiro. E a gente só cresce por conta de vocês, né? E mais do que crescimento, essa questão da parceria e de entender o trabalho um do outro também, porque a gente agrega para o ecossistema como um todo, trazendo para o nosso Ceará também um grande crescimento nas estruturas empresariais e montando um ecossistema aí bem completo, né? Em tantos serviços que os empresários precisam, o investidor, né? Então, obrigada também. A Valença é um grande parceiro e 23 anos no mercado, né, Nelson? Isso. Como é que foi para fundar, né? Já começando aqui, então, o nosso bate-papo, o que te fez, assim, fundar a empresa e qual foi a dor na época que você quis resolver? Assim, eu fiz a faculdade toda com o objetivo de advogar. Era o meu objetivo. E ao longo da faculdade eu conheci o André, até já conheci antes, mas a gente se aproximou. E após a conclusão do curso, eu fiz o convite, a gente abriu o escritório, tinha um terceiro sócio na época que foi para outro caminho. E na época nós tínhamos um ideal, um sonho, que era prestar serviço de advocacia para corporações, né, dentro de todas as suas diversas necessidades, ajudar que as empresas pudessem prosperar. E nós tínhamos esse sonho, uma sala emprestada e 2 notebooks comprados parcelados. Como é que era a frase? Era 2 computadores, uma sala e um sonho, né? E uma sala e um sonho. E a partir daí, sempre com esse foco de atender a empresa, num crescimento muito orgânico, a gente conseguiu ir evoluindo. Ao longo dos anos, nós tivemos vários reforços. Tivemos a oportunidade e a sorte de ter vários talentos conosco. O Saulo é um deles, Rafael Gazineu, Daniel Cidrão, Sandrelli, Jorge, dentre outros. E justamente para que a gente possa ter mais musculatura nesse atendimento às demandas dos nossos clientes, né? E hoje, com muita felicidade, a gente está com 23 anos de existência, 400 profissionais, mais ou menos. Nossa unidade matriz aqui em Fortaleza, mas com uma sede bem robusta também em São Paulo. O André hoje reside lá. Temos filiais no Rio, São Luís, Recife, Salvador, Brasília e por aí vai. Mas, sem embargo disso, nós temos uma atuação nacional. A gente atua em todo o Brasil para diversos grupos, diversos clientes, sem nenhum impedimento aí territorial, de barreira. E é isso, é só o começo. Só o começo e realmente, quando vai ficando mais robusto, que a gente vê o quanto que ainda tem para fazer, isso, né? Saulo, e você, nosso grande parceiro aí de tantos caminhos também, né, de tantos cases e aí fazendo aí pra gente sempre ali todo um educacional dessa parte também sucessória, que a gente tanto demanda aqui de você. Imagina, né? Então é um prazer ter você aqui, essa parceria. Fala aqui pra gente como é que a tua atuação na parte societária, né, na Valença, e como é que a gente consegue aí, com todo esse
esse entorno de reforma tributária e tudo, como é que você está abraçando aí essa causa dessa reforma tributária? Eu acho que, primeiro, obrigado pelo convite, né, de retribuir essa... acho que é a primeira vez a gente tem um programa de podcast, como você sabe, é a primeira vez que eu acho que eu sou entrevistado, né, entrevistando todas as pessoas, então, tá desse lado pra gente é um motivo de muito orgulho. Eu acho que eu brinco sempre quando vou fazer essa palestra sobre societário, de falar um pouquinho da área, isso meio que se confunde com a minha trajetória no escritório. Então, eu tinha um sonho, quando eu fui estagiário no Valência, fui estagiário dos meninos, tinha um sonho de querer trabalhar com isso, de entender como é que era o mundo do mercado, como é que eram os M&As, planejamento acessório. E eu fui para São Paulo estudar, aprender um pouco, ver o mundo também, né? Eu era muito novo. E em 2018 eu volto a convite dos meninos para ser sócio e estou lá desde então. E tinha por conceito lá atrás, quando a gente montou o projeto, de ser ali um societário. A gente brinca de cotidiano, onde a gente atende grandes grupos empresariais nesse dia a dia de junta comercial, atos societários. A gente tinha um segundo, que é a operação mais estruturadas relacionadas a M&A, que aí é talvez a operação da vida do cara, seja comprando, seja vendendo, se reestruturando, é algo muito sensível. E tinha também essa questão de planejamento patrimonial e sucessório, que era a minha formação lá na empresa durante o tempo que eu permaneci lá. Então, e aí eu brinco sempre que vocês estão presentes nessa minha carreira, nessa área desde sempre. Porque que bom. Começou muito, e até uma história, não sei se você sabe, em paralelo, né? Era uma história engraçada. O Henrique, teu sócio, me ligou uma vez tirando uma dúvida. E aí a gente começou a conversar e tal do caso. E aí eu lembro que eu pensei assim, caramba, se algum dia eu voltar para Fortaleza, na época não tinha esse desejo ainda, eu vou atrás deles e talvez perceber que os nossos negócios são complementares. E foi assim que a gente começou. Então, foi a primeira pessoa que eu liguei, depois da minha família, para dizer que estava voltando, foi ele para dizer, eu acho que tem negócios complementares aqui para a gente fazer. E aí eu acho que foi de onde surgiu essa parceria do planejamento patrimonial e sucessório. A gente tem uma regionalidade de empresas familiares, então é um produto que o empresário que ele é vanguardista, ele tem como preocupação em algum momento da vida. Então, a ideia da gente foi, no primeiro momento, olhar para dentro de casa, ter esse olhar atento para os nossos clientes, como é que isso se daria, como é que a gente conseguiria atendê-los e como é que a gente conseguiria trazer esse produto, porque é um processo de aculturamento dentro de casa. Muito. Uhum. Eu acho mais até, eu brinco que eu não vendo planejamento acessório, eu brinco até que eu vendo almoço de domingo das famílias, porque é um processo de aculturamento um tanto quanto complexo. E ao longo desses 8 anos, fiz 8 anos. Fez essa semana. 8 anos, pois é. Eu falei que até eram 10, né, se juntar tudo. A gente foi tentando focar nesse espírito. Acho que a gente tem um time estruturado, a gente atende os grandes grupos, tanto locais, como regionais, como até nacionais. Então é um motivo de satisfação e mostra que a gente está no caminho, construindo um tijolinho a cada dia que passa. De longo prazo, quando olha para trás, né, 23 anos, né, Nelson? E você deve ter acompanhado já diversas mudanças, com certeza ali de reformas, de tributação. Então, indo até para o tema, né, puxando aí já, aproveitar a expertise de vocês aqui para os nossos ouvintes, o que é que essa reforma, Nelson, para ti, tem de diferente, ou qual é o desafio dela perante outras que você já vivenciou? Perfeito. Essa eu entendo que seja efetivamente a primeira reforma em muitos anos, né? Uma reforma que muda toda a sistemática tributária, muda toda a realidade e toda a relação das pessoas jurídicas e físicas com o tributo. Era uma reforma necessária. O conceito dela não é um conceito ruim, é um conceito interessante que é praticado no mundo todo. Você tributar basicamente o consumo. Existem alguns diversos desafios e um receio muito grande, que é a calibragem das alíquotas, né? Há um temor muito grande, principalmente do setor de serviços, de uma forma geral, e locações imobiliárias também, do tamanho da carga tributária que vai se impor, né? Nós estamos aí numa transição que começou agora em 2026 e vai até 2023, quando vai estar definitivamente implantado o modelo único. A gente está no sistema híbrido. Por exemplo, em 26, as empresas elas são obrigadas a cumprir tão somente as obrigações acessórias do novo regime, mas a tributação ainda não passa a valer.
E aí, a partir de 27, começa progressivamente. Em 2027 tem o primeiro imposto que vai deixar de existir, né? Do modelo atual, que é o PIS/COFINS. Já vai deixar. É uma consolidação de vários tributos, em basicamente dois, o IBS e o CBS. Um modelo do IVA que a gente vê quando a gente vai para os Estados Unidos, vai na Europa e vê lá destacado, né? É um modelo que vai gerar mais transparência, mas que vai exigir muito mais cuidado, muito mais zelo. E aí é um dos receios, né? Que vai rimar aqui com o nosso debate, na hora que for falar de compliance. Para o grande, médio e grande, isso não vai gerar muito problema. Mas para o pequeno empresário, isso vai gerar um custo para ele ainda mais pesado do que existe hoje. Vai exigir um fluxo de caixa que, eventualmente, ele não tenha. Basicamente, os créditos que você toma, a Receita vai identificar imediatamente na sua conta. Vai ser uma fiscalização em tempo real. Então, se você faz uma compra, a nota é lançada no seu CNPJ, imediatamente você já é creditado daquele valor de imposto do seu valor final, né? Então, para empresas que não são informais, empresas que não seguem em desenvolvimento, vamos chamar assim. Vai gerar um problema muito grande. Vai gerar um outro receio, que isso vai gerar uma corrida, principalmente nos médios e pequenos, que acaba que é quem impulsiona a economia do Brasil. Um retrocesso para que o dinheiro em espécie seja novamente importante. Se você for contratar um serviço de pintura, por exemplo, o pintor, ele vai dizer, não, vai ser R$1.000 com nota e 800 sem nota. E acaba que vai se optar por isso, né? Então, ela é efetivamente uma reforma necessária, mas que nós temos diversos desafios aí culturais, estruturais, né? E também um desafio maior, macro, que é a questão da calibragem das alíquotas. Para a indústria, talvez seja vantajoso, comércio talvez fique da mesma forma, mas de uma forma geral os serviços vão ser bem penalizados com isso, porque eles não têm a capacidade de tomar tanto crédito das despesas que ele tem. Eu acho que complementando o que o Nelson quis trazer, toda reforma ela pressupõe um aculturamento, como qualquer coisa na vida. E a gente vai começar a ver determinadas situações que hoje era restrita a um determinado público, que todo mundo vai ter que se submeter a isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando o Nelson muito bem traz a figura do crédito, hoje você tem a figura do lucro real, que é um regime tributário, vamos dizer assim, que é o padrão. Você depois faz a opção se você quer ser do simples ou do presumido. E por você ser real, tem uma coisa que a gente chama popularmente das adições e exclusões, isso vai impactar na base de cálculo que o contribuinte do lucro real tem. Isso vai valer, e ele precisa ter uma contabilidade muito, muito redonda, para poder ele depois se explicar por que ele tomou aquele crédito, por que ele não tomou aquele crédito. Isso vai valer para todo mundo. Então, quando a gente fala das empresas em desenvolvimento, tem ali, naturalmente, é preciso que isso seja absorvido, que isso seja decantado dentro desse middle, do pequeno, que, como o Nelson muito bem colocou, é o que gira o país. Vamos pensar numa banca de revista, né? Por exemplo, que tem um CNPJ. Até dados do Sebrae, né? Ou são o rapaz que vende, o rapaz que vende, um exemplo bem vende o picolé na praia, que vende o refrigerante na porta do estádio. Ele é um MEI, né? Ele é um MEI. Ou às vezes ele tem somente a figura ali do Pix, né? E quando a gente fala que isso vai ser em tempo real, porque tem um mecanismo nessa reforma que está para ser implementado, está previsto, mas ainda muitas questões sobre isso, que é o tal do split payment, que é quando você transfere de uma PJ para uma PJ, o imposto ele já vai direcionado, entre aspas, a parte que cabe ao fisco desse recolhimento. Então, para quem, como o Nelson muito bem pontuou, fluxos de caixa, empresas que têm muito giro ali, que precisam de fluxo de caixa muito aquecido, isso é uma preocupação, porque ele faz a conta dele ali, e hoje ele paga até o quinto dia útil, dia 10 do mês subsequente. Depende do tributo, dia 25. Depende do tributo, dia 25. Então, ele tem que se amoldar ali. A gente acredita fluxo, né? Que vai ter talvez um arroxo disso aí, entendeu? Para além da necessidade de tomada de crédito, né? Porque além da necessidade de tomada de crédito. A atividade vai se tornar inviável. Talvez seja um controle de alavancagem, talvez?
Sim, eu acho que pode ser entendido como controle de alavancagem, mas, por exemplo, operações de risco sacado, antecipação de recebíveis, isso tudo vai ter um impacto, querendo ou não. Claro. Porque o varejo, por exemplo, você tem o varejo ali que as margens são extremamente apertadas. Uma vez um empresário da distribuição me falou, é na vírgula. Então, se ele comete uma virada de curva um pouquinho mais acentuada, ele pode ir pro vermelho. Então, ele se programa com tudo isso, porque o fornecedor dele paga ele, ou o cliente dele paga com 90, 120 dias. Então, e ele precisa disso para continuar girando. Então, essa bicicleta aí, eu acho que ela vai ser redesenhada. Ela precisa ser redesenhada, né? Sim. Entendi. E assim, pegando a parte de contratos, né, de como as empresas estão organizadas hoje, essa reforma, ela traz algo que o empresário precise se preocupar, ter alguma antecedência de revisitar algumas cláusulas, o que é que vocês estão vendo no dia a dia que faz sentido se antecipar, o que é que pode ali ser prevenido no sentido mesmo de evitar custos. A primeira coisa, Luiz, ele tem que revisitar todos os fornecedores dele e entender se todas as operações dele são formalizadas, se ele tem nota de prestação de serviço ou de circulação de mercadoria de todos os fornecedores. Porque se não tiver, ele não vai poder se creditar, isso é um problema. Então, eu acho que o momento inicial é você fazer um detalhamento de todas as suas despesas, fazer uma segregação por assunto, enfim. Centro de custo, né? Centro de custo e checar se está tudo formalizado. Porque, infelizmente, é uma prática no Brasil, e eu citei o pintor, quando você vai fazer uma reforma pequena, você paga no Pix e ele vem e não lhe emite nenhum documento fiscal. Então, acho que essa é a primeira situação a ser vista, né? Muitos contratos de prestação de serviço e de fornecimento, eles prevêem também uma mudança de valores em caso de mudança do regime tributário, né? Aí é outro desafio você conseguir repassar esse custo para o seu cliente. Você chegar e dizer, olha, a minha realidade agora mudou, a minha carga tributária era X%, agora é X mais tanto, e eu preciso revisitar o preço. Então, isso é possível fazer, vocês dão essa assessoria? Sim, via de regra, muitos contratos têm essa previsão, mas é negocial, né? Sim. É negocial. A relação, ela tem que ser B2B, ela só é boa quando ela mantém os dois vivos, né? Os dois elos vivos. Então, vai ter que se chegar nessa conversa. Eventualmente, a gente pode ter uma inflação mais acentuada no início aí dessa girada com carga efetiva mais alta. É outra situação que está também na mesa, mas é algo que realmente vai precisar acontecer, a renegociação de contratos. Inclusive públicos, né? Inclusive públicos. Eu tenho recebido ligações de clientes que têm essas previsões, porque, por exemplo... Contratos longos já, né? Contratos de longo prazo. Então, vou dar um exemplo. Contrato de arrendamento, contrato de locação de shopping, contrato de... às vezes uma locação residencial, por exemplo. Esse ano a gente teve entrada em vigor de uma alíquota, pseudo-alíquota ali, realmente um residual, que eles chamam, de IBS e de CBS, certo? 0,9, 0,1. Que no final do dia não impacta a carga tributária ainda que aquele contribuinte está pagando. Então eles perguntam, pelo menos para mim, eles ligam perguntando assim, eu consigo renegociar isso? Eu consigo, o que eu posso fazer com relação a isso? E a gente sempre fala, o contrato é o que rege ali aquela relação, então é importante que ele tenha isso, como o Nelson colocou, é negocial. Então ter essa vantagem aí, eu não vou colocar aqui casos onde isso fica desequilibrado, que aí pode caber aqui algum tipo de medida judicial por desequilíbrio econômico, mas não, na maioria dos casos a gente vê que se dá essa negociação, até mesmo porque vai impactar ele lá na ponta, porque senão ele vai querer repassar isso pro consumidor final dele, entendeu? Do produto dele. Então, isso é o que eu falei, é a bicicleta que está se remodelando aí para os próximos anos. E girando ao mesmo tempo, né? E girando ao mesmo tempo, não pode parar. É construir a ponte quando tá passando carro em cima. Se parar, cai, né? E a reforma ainda carece de muita regulamentação. Sim. Essa parte de sistêmica de tecnologia ainda vai ser apresentado, mas se sabe que vai ter esse split payment, que vai ser em tempo real. Em tempo real, parece que, se eu não me engano, a cada 15 minutos o sistema atualiza. Nossa. E faz o crédito, vai calculando os créditos automaticamente. Então,
a banca de revista ela vai precisar estar preparada para isso. Olha aí. E importante, pelo menos para a gente também chegam muitas dúvidas e a gente teve até uma demanda alta, né? Quando a gente tinha muita conta pessoa física, né? Como vocês sabem, a XP recentemente ficou mais fluida na pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica antes só tinha investimento, agora também tem conta digital, Pix, tudo que é necessário para o dia a dia de uma empresa, né? E aí, diante disso, a gente abriu muita conta pessoa jurídica, a operacional do empresário e a também patrimonial, que a gente acaba vendo que realmente houve também ali uma abertura de empresas patrimoniais para fazer aquele guarda-chuva ali para o patrimônio da família. Então, você podia trazer um pouco, Saulo, sobre essa estrutura, se essa reforma afeta alguma coisa, esse pensamento que houve dessa quantidade de PJ, se faz sentido ainda ou não continuar com essa proposta? Vamos lá. Eu até esqueci de responder a tua primeira pergunta para mim e acho que rima com esse tema. Isso sim tem acontecido de uma maneira positiva. Então, desde o final do ano passado, a gente está assim, sendo bombardeado por questões que envolvem justamente esse antes e depois. Essas duas fotografias que agora ele precisa ter. Então, você ter essa consciência, e eu digo para todos os clientes, ou até mesmo para quem me liga querendo ir lá no escritório ouvir um pouco do que a gente tem a fazer, reveja a sua estrutura. Nessa hora o contador, além do advogado, não vou botar a gente aqui no meio, mas o contador é o melhor amigo nessa hora, porque você tem vantagens, permanece, até antecipando algumas coisas que a gente escuta, permanece sim uma estrutura super legal, super usual. Eu acho, inclusive, isso agora se ativou ainda mais esses últimos 6 meses. A gente tem, pelo menos no escritório, a gente tem percebido isso. E fazer esse estudo, porque, querendo ou não, a PJ ainda tem uma alíquota diferenciada em relação à PF. Agora, entender o tipo de destinação do recurso, daquele patrimônio que você vai dar, você vai pagar uma alíquota de X, de 3X, de 5X ou de meio X, entendeu? Então, mas rever a estrutura, porque como a gente comentou, uma reforma é um processo de aculturamento, de reaculturamento, de mudança de cultura. Então, rever isso tudo, talvez práticas antigas, não funcionem mais agora, inclusive em âmbito de hold, mas até pegando o que você colocou, sim, ainda é uma estrutura que está sendo super procurada, faz sentido, é até uma coisa que a gente pode até falar para o pessoal de casa, continua sim fazendo muito sentido, é uma das saídas que a gente vê hoje dentro dessa perspectiva de reforma, só que tem que ter uma destinação, uma bússola muito bem ali apontada para o que aquela família, aquele empresário, enfim, sei lá, quem queira esse tipo de estrutura esteja destinado a fazer. Então, assim, até Nelson, para quem seria, assim, qual a patrimonial, ela chega na vida do empresário ou da família em qual momento? Qual o momento que é o momento de ter essa empresa, em que momento ela faz sentido fazer todo esse processo? Nos Estados Unidos, a classe B e C, eles já têm empresas constituídas. Lá é muito comum isso, né? Exatamente. Eu entendo que aqui no Brasil isso vem numa crescente. Na minha opinião, acho que no momento em que você tem uma maturidade financeira, né, tem algum recurso para investir, para aplicar, quer proteger ele de diversos cenários e já quer começar a preparar a sua sucessão, o seu falecimento, né? Porque lá dentro você vai conseguir ter instrumentos muito mais seguros e muito mais ágeis para os herdeiros, eventualmente para a esposa, para os filhos, no caso do falecimento, né? Então, eu entendo que quem quer começar a trilhar uma sucessão sossegada, mantendo o almoço de domingo em paz e deixando o recurso financeiro para os herdeiros já no dia seguinte da morte, é fundamental que se abra uma patrimonial, né? E muitas vezes eu digo para os clientes, não precisa você jogar tudo que você tem de imediato de uma vez só, né? Nem é recomendado que ele comece uma relação do que for dinheiro novo, do que for imóvel novo, do que for patrimônio novo, você vai colocando que com o tempo você vai entender
a importância disso e como isso é interessante e vai querer jogar até o resto depois. Especialmente no momento de juros altos, né? Porque, como o Saulo disse, a tributação para PJ ela é maior do que para a pessoa física. Mas não nos CDBs, que é o que hoje em dia é o que acaba sendo mais rentável, né? Então, especialmente no momento de Selic alta, faz muito sentido você ter aplicações financeiras dentro de uma conta PJ. E vai impactar assim, a reforma para esse modelo aí de empresa? Tem alguma previsão de risco, de impacto? Ou como é que o empresário ele tem que se mexer para adequar alguma cláusula? Ou o que é que fica mais eficiente para ele? Só pegando aqui, vou responder outra pergunta, mas pegando um pouco do gancho do que o Nelson colocou. A gente está acostumado sim a ver esse movimento em questões sucessórias. Mas o que tem acontecido, até essa reforma meio que tem causado isso já vinha acontecendo, mas eu acho que isso potencializou, foi pessoas novas criando estruturas como essas. Pessoas de 30 anos, Estou começando no patrimônio, já vou sim. começar dentro da estrutura. Exatamente, já é uma Entendi. cultura, porque ali existe a atividade empresarial, ela é inerente a realidade brasileira. Você está falando de riscos, entendeu? Você está falando de dia a dia tem receita, mas também tem despesas, tem passivos, tem situações que às vezes ninguém sabe o dia de amanhã. Então, é uma camada a mais de proteção até para o CPF daquele empresário, daquela empresária. E aí, qual é a nossa... Vai responder a tua pergunta. Como é que isso impacta? Eu sempre digo que você sempre tem que entender a destinação do teu patrimônio. Então, um dia desse eu fiz o planejamento sucessório de um cliente que ele tem 37 anos. Então, eu tenho 34. Então, assim, ele tem ali, não é casado, não, sabe, não... agora ele está noivo, ou seja, não tem filhos ainda. Então, e é uma construção que ele já quer da partida. Ele tem isso muito claro. E ele me perguntou sempre, uma pergunta clássica, é da questão dos investimentos. Eu sempre digo que o investimento, como o Nelson me perguntou, tem que ver qual é. Como é que funciona porque está muito aliado ao teu perfil de investimento. Então, tem produtos que a PJ tradicional ainda não tem acesso. Então, você não tem ações no PJ, a não ser que você tenha um veículo próprio para isso. Mas... ver como é que funciona a tributação de um CDB, de um LCI, de um LCA, entender com o teu assessor de investimentos... O que é que modela, né? Exatamente, porque pode ser que não faça isso, pode ser que no cenário atual você pague 34%. E na PF você paga 0%. Isso no fim deixa muito dinheiro na mesa, muito né? mais caro. Então, e esses problemas, eu sei que a gente fala sempre da eventualidade e dessas situações inesperadas, mas na maioria dos casos elas não acontecem do dia para a noite. Então... é importante, e mais do que qualquer outra coisa, ter ali o sentido primário por trás, porque pode ser que a empresa patrimonial não faça sentido para aquela determinada pessoa. Faz sentido mais, talvez, para imóveis também? O maior, assim, por que eu até nas reuniões eu falo isso, eu acho que num evento que a gente teve junto eu falei isso. Por que tem tanta holding no Brasil, em outras palavras? Porque o brasileiro gosta muito de imóvel, é um perfil cultural do brasileiro, ele adora ver o dinheiro dele lá empilhado. Então, como ele adora ter o dinheiro dele empilhado, essa solução se amolda muito bem à realidade. Querendo ou não, sempre tem um discurso da frase do eu vendo almoço de domingo das famílias, que essa frase não é minha, é importante que se diga, é de uma ex-líder minha, e aí meu filho não vai ficar sem teto para morar, minha filha vai ter, se não tiver nada, pelo menos vai ter um teto onde morar. Então tem muito essa filosofia, então se amolda muito bem a essa questão, mas tem todo um contexto por trás que isso é importante ser pactuado, mas resumindo assim, objetivamente, depende muito do que você está pensando. Tem uma coisa também muito relevante, que o imposto sobre a herança, ele vai aumentar consideravelmente. E essa é a razão do americano de classe B e C já ter também. Já cuidar, né? Então, é muito alto para eles, né? Muito alto, e aqui vai vir muito alto também, né? Então, na medida em que você tem uma estrutura societária, em que você eventualmente vai colocando seus filhos, seu cônjuge dentro dela, você vai ter economia, seus herdeiros vão ter economia a longo prazo, né? Sim.
Então, isso aí é outra razão de ser. Eu imagino que a gente até como o trabalho que a gente faz aqui, que é bem também 360, assim como o de vocês, às vezes você está olhando ali uma ponta, né, vamos dizer, a gente já não se conforma em olhar só a ponta de investimento, porque a gente entende que o ciclo de vida daquele investidor caminha por fase de aquisição, por fase de mudança de contexto profissional, muda depois, volta ali também, às vezes uma mudança de carreira que a pessoa quer fazer. Então a gente entende ali que o planejamento, que a gente chama financeiro, ele é um organismo vivo e que está ali sempre disponível a mudanças, né? E se a gente foca só em um lado, pode esquecer de outros. E pegando aqui o gancho do serviço, né, da Valença, né, o que eu vejo às vezes, né, o que você falou do contador, às vezes o cliente vem muito ali na linha ali da contabilidade, está tudo certinho, mas eu imagino que tem um olhar mais 360 também na vida dele, na jurídica, né? Que até um termo jurídico que eu nunca esqueço, sempre levo também, que eu também aprendi com vocês, né? Que o risco jurídico, ele é muito silencioso, né? Sim. Como é que a gente previne, como é que pela experiência, pelos casos que vocês já tiveram, o que é que vira urgente? Que às vezes a gente tende a postergar, fazer, mas qual é o ponto que o empresário que já tem ali uma fase de empresa já madura, que está numa fase de sucessão, que tem ali um patrimônio formado ao longo da vida, qual é o ponto que ele tem ali que dar a urgência e como é que vocês abraçam esse todo dele para identificar, às vezes, um gargalo numa ponta que ele não está nem olhando, mas é um gargalo quando vocês olham assim em cima, né? A visão geral. Vamos lá, tem algumas respostas aí para a tua pergunta. Posso começar? Por favor. Vamos lá, tem algumas respostas para essa tua pergunta. Toda hora é hora. Isso é um fato. E como você mesmo colocou, isso é um organismo vivo que vai caminhando junto com a vida daquela família, da vida daquele empresário, daquela empresária. Hoje a solução que funcionava não é a mais para a família que funcione talvez daqui 5 anos. E isso acontece, a gente já vivenciou isso, inclusive. É uma família que tinha um fundo exclusivo, que era um fundo, basicamente aqui, Mutados e Mutantes, é um fundo familiar. Sim. E você sabe disso melhor do que eu. E quando veio a nova lei das offshores, dos fundos exclusivos, essa solução passou a não fazer sentido. A gente desinvestiu. E aí, qual era respondendo já a tua pergunta, você tem que olhar para uma ótica familiar, você tem que olhar para uma ótica tributária, empresarial, uma ótica, enfim, até mesmo de stakeholders ali, porque muitas vezes o que sustenta a família é aquela empresa, e entender que se isso de fato acontecer, existem alguns indicadores para que isso saia de algo que é interessante, para prioridade, para urgente ou para estritamente necessário. Importante, entendeu? Isso aí, porque são muitos. Imagina, tem que mergulhar para fazer um diagnóstico e depois escolher as etapas. E tem 2 que eu acho que são, assim, para mim, na minha mais de 10 anos aí fazendo isso, é o que realmente motiva. Pelo menos quando isso chega na gente, são os 2 principais. Primeiro, a dificuldade financeira do negócio. O negócio não está mais tracionando como é que era. Redução de liquidez, né? Redução de liquidez, começa a surgir passivo. Começa a surgir passivo, você tem juros altos, não consegue se capitalizar, não consegue pegar dinheiro de terceiro. E começa ali a água que a gente brinca, a água começa a subir. Então, esse momento, ele é urgente. Ele é fundamental para uma organização. E eu vou já dizer o porquê. O segundo é quando há, e aí isso é talvez um pouco mais abstrato, uma desarmonia, ou de certa forma há uma falta talvez de clareza na continuidade de quem vai dirigir o negócio. Tá? Às vezes você tem filhos que não querem trabalhar no negócio. Às vezes você tem... Que acontece Sim. bem, inclusive. É aquele meme, né? É raro, mas acontece sempre. E às vezes você tem vários querendo trabalhar no negócio. Como é que você organiza? Eu tô falando aqui da empresa familiar. Sim. Ou às vezes você não tem quem continue o negócio. Assim, que não é nem familiar. Às vezes você não tem
grande grupo empresarial aqui no estado que o cara construiu um império de 50 anos e não deixou herdeiros. Não tinha herdeiro. Entendeu? Então, isso deu, de certa forma, um problema. Porque a falta da legitimidade aí e tal, então tem vários casos. Assim, esse eu posso falar porque é público no Brasil, do caso da Pernambucanas. Sim. Virou até série, então essa falta de legitimidade. Mas são esses dois aspectos que realmente é onde isso pega. Por quê? Quando a água chega no pescoço, que a gente brinca aqui popularmente, isso não vira mais o planejamento. Isso, às vezes, na maioria dos casos, vira uma administração de crise. Um escapamento. E aí tem formas de você abordar. Como eu falei, tem a história da bússola. Você tem que saber qual é o norte que você vai dar ali, entendeu? Então, as soluções, elas vão se movendo à medida que o tabuleiro se mexe, entendeu? A ideia é mais ou menos essa. Mas eu diria que esses dois são os mais assim, dos aspectos de preocupação, assim. Entendi. E assim, como é que, né, dentro... que a gente também já começa a ter até essa questão das gerações que estão se conectando, convivendo mais dentro das empresas, né? A gente tem aí uma expectativa de vida, não só a expectativa de vida, mas o trabalho, ele, até a gente fala muito aqui com os clientes, né? Então, ninguém mais se programa para se aposentar no sentido de ir para o aposento, de ficar em casa sem produzir, né? Então, mas você entra numa nova fase, né, de vida, né? A gente vê muita gente se preparando para chegar numa fase de vida e ser conselheiro de empresa, enfim, porque não dá para desperdiçar muitos e muitos anos de trabalho que ainda é muito eficiente. E aí, trazendo isso, né, com a experiência, né, até eu sei muito como é genuíno isso que o Nelson fala, que é só o começo, né, os 23 anos, porque vem muito daí. Agora que, né, quando você vem, né, para uma empresa que ela chega nessa maturidade, é porque ela já viu, já fez aquilo tantas vezes, ela já fez que ela já chegou digamos, na maestria, né? Ela já está ela sabe como lidar com muitos problemas, porque ela já fez várias vezes aquilo, e ela já errou, ela já acertou, já sabe os caminhos, então ela chega no momento, na maturidade, ela chega, né, para a gente, pessoas e para as empresas de uma forma muito, muito linda mesmo, e aí a gente realmente dá uma renovada. E aí, falando tudo isso para dizer como é que o cliente aproveita toda essa experiência de vocês para... Poxa, eu tenho medo, eu nunca pensei sobre isso, na prática eu tenho aqui uma empresa familiar, talvez daqui a uns 10 anos exista um cenário de sucessão, como é que eu levanto, né, de forma preventiva esse diagnóstico e como é o trabalho, como é que ele tem que ser desenrolado aí ao longo de um processo. É importante que se diga que não há receita de bolo. Não há uma fórmula que se adeque, se aplique a B e C. Cada realidade tem sua própria realidade, né? Então, basicamente, precisa se entender o momento da pessoa de vida, momento de investimento, momento empresarial, né? Conhecer eventuais passivos, os objetivos que ele tem a médio, curto, a curto, médio e longo prazo. E aí, a partir daí, se desenha uma estrutura que seja realmente personalizada, né? Tailor-made para a necessidade, para o perfil do investidor, do cliente. Do cliente. Eu não sou muito feliz na frase dele em dizer que não tem receita de bolo. A gente sempre diz nas reuniões que a gente vai construir uma caixinha. Eu brinco que o advogado societário, ele é meio que um arquiteto. Ele vai construir uma caixa para te entregar que pode ser muito parecida com a caixa do Nelson, mas com certeza vai ter vários elementos que são completamente distintos, porque as relações humanas são diferentes, as famílias são diferentes. Então, eu acho que o grande ponto é entender o amanhã, certo? Então, a gente tem casos de empresas familiares de sucesso que eu estou vendo a terceira geração chegando no negócio com 18, 19 anos, a gente já cria ferramentas, mecanismos para preparar essa geração, entendeu? Para eles chegarem bons, porque a legitimação assim, você estuda os cases, a legitimação
nas empresas familiares é uma dificuldade, entendeu? Mas, ou por exemplo, eu não tenho sucessores no meu negócio, ou então quem eu tenho não quer de jeito nenhum. Então, eu tenho um caso que eu acho maravilhoso, que um dos filhos quer ser cientista de foguete, literalmente, quer trabalhar com avião, fazer motor de avião. Outro negócio, né? Quer ir pra NASA, essas coisas, completamente diferente, um negócio maduro, de 30 anos, bem feito, estruturado. Então, você não... Eu brinco que a empresa é o filho mais velho do empresário. É o sonho do empresário, É o sonho né? do empresário. Então, ou talvez profissionalizar a gestão, traz alguém do mercado para te suceder, entendeu? E você cria essa estrutura de governança, de conselho e tal, porque é importante. Esse time sempre tem que ser quando tá tudo bem ou quando tá tudo muito bom isso que você falou. quase bem, E entendeu? conflito é difícil resolver, não né? Consegue. A gente tem casos, já vi na minha vida, casos de dificuldade em colocar todo mundo na mesa e dizer assim, vou fazer isso. E não andou. Por mais que a gente tentasse, ele foi no escritório, pediu desculpas. E não disse que não ia continuar porque ele não conseguia levar à frente. Então, e aí eu acho que é muito o papel do pai e da mãe. E a nossa regionalidade aqui, eu acho que é uma coisa que isso é muito respeitado. Não que nos outros lugares não seja, mas eu acho a gente tem um pouco desse DNA mais casca grossa, mais firme e tal. Então, isso é muito respeitado, porque dá problema quando essa figura central, toda família tem uma pessoa que é meio que organiza todo mundo, que fala com todo mundo. Se na sua não tem, é porque provavelmente é você. Então, quando essa figura se perde, ela deixa de existir aqui pro nosso mundo, acaba que isso fica complicado. Tira um mediador, né? Digamos assim. Ou se essa pessoa não assume esse papel de alguma maneira, que às vezes acontece de não assumir. E a gente passa, infelizmente, com algumas situações que a gente tem visto recente, tem dado muitos conflitos nesse aspecto. Então, a gente, de ir para reuniões, a gente tem 3, 4 reuniões que a gente não consegue avançar com uma das 10 pautas. Então, e até um ponto interessante que eu também vi que vocês trabalham, essa questão, é de preparar as empresas nessa fase de ter um diagnóstico, não tem um sucessor, então vamos preparar essa empresa para o mercado. Sim, né? Então, a partir de estar ali preparando a empresa, como é que funciona isso? Então, como é que se chega também nessa fase onde eu vou, então, gerar ali vender aquela empresa, falando a grosso modo, né? E fazer a distribuição para os herdeiros, enfim, começar uma nova fase, mas deixar o negócio fluir, né? Isso. Acaba que... Eu e nossa, a gente acompanhou um caso meio que nessa linha os herdeiros faziam outra coisa e do nada tiveram que assumir esse papel e estão entendendo como é que isso vai acontecer. Tem vários outros elementos, mas tem toda uma questão de compreensão. Eu acho que antes de qualquer outra coisa é fazer o exame de consciência. Eu brinco que todo pai, toda mãe conhece seu filho. Então, todo empresário conhece seu negócio. Sim. Em regra ele conhece. Então, entender isso é fundamental. Ter fazer esse exame de consciência, botar a mão na cabeça, deitar a cabeça no travesseiro e falar o que acontece amanhã. Então, acho que o sonho de todo empresário é começar a ficar gigante e vender o negócio dele. Ou passar para alguém, geralmente a segunda geração da família. Ou ainda tem aquele orgulho de ver o filho na cadeira, né? Então, aquele sonho que... Só que prepare a pessoa. Tem que preparar. Porque às vezes do nada cai de paraquedas. E aí quando cai de paraquedas, geralmente a receita não costuma dar muito certo. Muitas empresas, Luiz, elas não estão preparadas para uma venda, né? Elas não estão preparadas a nível de compliance, especialmente a nível de governança. Então, é algo que a gente também colabora nesse sentido. Quais são os maiores gargalos, assim, que vocês veem? Desde o processo de tomada de decisão no dia a dia ser muito concentrado, né, Salvo? Não ter uma lógica, uma definição adequada. A questão contábil. Sim. Falta de clareza nas informações, assim, tem muita coisa. E aí, ainda mistura física e jurídica acontece? Cada vez menos. Vez menos, mas assim... Com a reforma pode ser que a gente tenha um retorno disso. Mas ainda assim, sim, o Nelson fala com muita propriedade nesse aspecto, mas ainda assim, a falta de clareza em determinadas coisas, entendeu? E assim...
há uma dificuldade, querendo ou não, e aí é um dos grandes problemas das empresas familiares, por exemplo, é o conflito geracional. Então, de organização, você precisa se organizar. Não tem como você fazer esse movimento se você não tiver um processo de organização. É como eu falei, a mudança, ela começa, talvez do dono ali, do CEO, começa dali e isso vai pulverizando. Isso tem que ser contaminado de uma maneira boa para os demais setores, para as demais pessoas, para os demais membros da família que trabalhem ou não, entendeu? Isso tem que ser apoiado, levado. É um processo de aculturamento no final do dia. Então, é fundamental que tenha isso, mas a falta de informação, a falta de regularidade, compliance fiscal, né? Compliance é realmente empresarial e tal, é isso, e às vezes a gente fica maluco porque a gente quer, mas tá faltando isso, mas tá aquilo, como é que tá isso? E não vem, e você sente a angústia, entendeu? Mas é um pouco do que a gente passa no dia a dia. E a gente tem uma visão que a empresa ela só é boa se eu estiver dentro e tomar várias decisões ao longo do dia na operação. E ao contrário, né? A empresa ela é boa quando os diversos níveis dentro da empresa rodam, giram bem, independentemente de alguma sim ou não, de algum processo de tomada de decisão. Então, também tem essa visão de que da estruturação da operação para viver sem você, né? Até o valuation dela, né? Porque é um risco, né? Inclusive, se a gente for olhar de forma... Né? Eu investiria numa empresa que tem ali uma centralidade, né? Que os processos só precisam ser empurrados, né? E que eles não acontecem, né? Então, a questão de valuation. Isso é apontado como risco. Em operação de aquisição, é apontado como risco. Se você não tem uma boa governança, uma dependência centralizada, ou então, exatamente, você tem ali uma figura única, né? Única, que tem tudo. Já aconteceu, a gente vê isso em indústrias que o segredo estava na mão de 2 pessoas. Uma indústria de, sei lá, quantos mil colaboradores e a fórmula, tá isso, uma dessas pessoas eu lembro que tinha, sei lá, mais de 80, mais de 90, tá aí, e aí? O negócio perde o valor se aquelas pessoas não existirem mais, né? Essa pessoa tem 90, tá em tese um pouco mais ali próximo de acontecer alguma coisa, e se o outro pega um avião, Deus livre, acontece alguma coisa, como é que fica? Entendeu? Então, isso é levado para um valuation, com certeza, porque no final do dia cabe você estar ali fazer um exercício de futurologia pro que pode acontecer. Maravilha. Gente, estamos aqui então, né, nesse bate-papo. É muito, muito útil, assim, é um tema muito, muito diverso, mas é um trabalho assim, até muito parecido com o nosso, né? Porque é um trabalho que a gente costura junto, né? Mas até trazendo um pouco a minha fala anterior, né, vendo, né, visitando e conversando muito, nós vemos o quanto que a parte jurídica ela precisa acontecer antes. Até gosto também de fazer essa comparação. Se você já tem uma projeção que seu patrimônio vai crescer, né, seja ele financeiro, imobilizado, a sua empresa também está crescendo, você tem que ter uma estrutura que ampare esse crescimento antes, né? Não corrigir depois pode dar certo, vai ter que dar certo, né? De todo jeito, né? Qualquer etapa é importante parar, mas a gente já tem uma projeção de que ano a ano aquele patrimônio vai crescer por rentabilidade, porque o patrimônio vai aumentar, porque a tendência é crescer. Nada mais importante do que parar para cuidar primeiro da estrutura, do que vai segurar, né, lá embaixo, que às vezes é a parte que ninguém vê, né? Então, um prédio, esses prédios agora que estão gigantes, né? Quanto tempo eles passam na fase de fundação? Sim. Então, cuidar de risco, colocar risco na mesa, conversar sobre o que pode acontecer, possibilidades para poder atualizar cláusulas de contrato e tudo, pode parecer algo que não gera receita ali para o empresário naquele momento, mas está protegendo ele ali, se não acontecer um problema, porque realmente foi muito bem feito os contratos, né? Eu nunca tive problema. Então é porque está tudo bem feito, né? E aí eu queria que vocês deixassem assim, uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo aqui no Start Explica. Até passar para vocês esse podcast, a gente tem vários episódios que estão se conversando no sentido de gerar essa informação para o cliente do ecossistema como um todo, né? E a pauta de vocês é importantíssima, né? Que eu considero e converso com todos os clientes que eu tenho
acesso, como às vezes é importante ser mais conservador e parar primeiro para fazer essa pausa, identificar o que eu preciso antes, para a gente começar dentro dessa fundação, né? Mesmo que demore mais um pouco, mas como ela é importante. Então, suas considerações finais, Saulo. Vamos lá. Eu acho que, primeiro de tudo, agradecer o convite mais uma vez e parabenizar por esse espaço, por essa estrutura. Eu acho que todo empresário, ele sempre pensa, ele naturalmente por mais que introvertido que essa pessoa seja, ela é naturalmente alguém arrojado. Nem que tenha tido um dia da vida dela, ela tomou essa decisão. Verdade. De ser uma sala emprestada, 2 computadores no sonho, entendeu? Como o Nelson coloca no começo. Querendo ou não, teve esse lapso ali. Então, não tem por que isso ser pormenorizado. Assim como o faturamento é importante, o controle de despesas é importante, a tecnologia, a logística, enfim, os setores que fazem o teu dia a dia ali, isso não pode ser entendido como sendo residual. Isso gera valor. Isso não pode ser entendido como uma despesa, como um trabalho a mais que estão querendo empurrar para a minha empresa, mas isso tem que ser compreendido como um processo natural das coisas, que a empresa é igual a uma pessoa, entendeu? Então, esse processo de formação, até mesmo como eu falei, desse exame de consciência, isso transforma. Então, a reforma está aí para poder ser um catalisador disso tudo. A reforma está aí para mostrar que as soluções passam por isso. Inclusive, se você quiser passar bem por essa reforma tributária, ela começa esse ano, vai até o final é 2036, no final das contas, entendeu? Então, a gente está falando de 10 anos de um modelo de transição. Então, use isso para você rever, para você compreender, para você fazer aquilo que talvez esteja ali atrás, aquela pulguinha atrás da orelha falando lá no fundo. Então, eu acho que a grande oportunidade, porque isso faz parte do crescimento, isso faz parte do empresário de sucesso, na minha visão. Maravilha. Toda decisão tomada num ambiente de calmaria é uma decisão mais serena, né? Mais acertada. Você consegue fazer as ações sem atropelo. Então, realmente, é melhor no amor do que na dor, né? É melhor realmente essa antecipação do que esperar a água subir, como ele disse, e depois ter que estar tomando decisão rapidamente. Encerrar aqui nossa participação parabenizando pela iniciativa do Start Explica. É um DNA muito forte da XP, a educação financeira, né? Isso aqui está inserido em todo esse contexto. Acho que é um privilégio aí para quem está nesse ecossistema, como você disse. Um privilégio para nós também poder participar, poder colaborar. E estamos à disposição. Quem precisar aí de algum auxílio, algum suporte nesses temas e em outros, o Valência Associados está à disposição. Maravilha. Mais 10 de parceria, né? Oi? Que venham mais 10, mais 100 de parceria, né? E que venham mais 10, 20, 30 e muitos empresários prósperos aqui fazendo, né, as suas empresas familiares prosperarem bastante para a gente fazer cada vez mais do Ceará essa potência que nós sabemos que ele é, né? Então, muito obrigada para vocês estarem aqui. Realmente uma honra receber, né, o carinho e a admiração pelo trabalho e a disponibilidade de sempre, né? Então, muito obrigada. E eu vou me despedir aqui do nosso público. Então, estamos aqui finalizando mais um Start Explica e espero você no próximo episódio. Obrigada!